A Bíblia diz em Romanos 12, versículo 2, que o ser humano tem que adorar a Deus com lógica, com a faculdade de raciocínio. A expressão original que Deus escolheu para faculdade de raciocínio é lógica. É a palavra que dá origem à palavra portuguesa lógica. E em outras palavras, você deve adorar a Deus com lógica. Deus, ele não ensina nada mal ensinado. Ele é um excelente instrutor. Quando ele nos ensina bem. Tudo tem lógica, de fato, razão, racionalidade. É por isso que a Bíblia, nos seus 66 livros, nos 1.189 capítulos da Bíblia, nos seus 31.102 versículos, são 773.973 palavras claras da parte de Deus para a humanidade. Estão disponíveis para que nós possamos entendê-la. E assim como um bom empresário faria com que seus subalternos entendessem uma circular de uma empresa, Deus não faria com que qualquer um entendesse o que quiser dessa circular chamada Bíblia Sagrada. Ela tem o objetivo de ser entendida. E no que diz respeito à Trindade, a Bíblia é clara. Jeová é um só e não três em um. Vamos ver se o Espírito Santo é uma pessoa e se Jesus faz parte de uma tríade de deuses. Nós vamos ler Atos, o capítulo 2 e os versículos de 1 a 4. Atos 2, de 1 a 4. Vocês provavelmente já leram esse texto. Então, estando em progresso o dia da festividade de Pentecoste, todos eles estavam juntos no mesmo lugar. E repentinamente ocorreu do céu um ruído, bem semelhante a de uma forte brisa impetuosa, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E línguas como que de fogo tornaram-se visíveis, e se distribuíram, e sobre cada um deles assentou-se uma. E todos eles ficaram cheios de Espírito Santo, e principiaram a falar em línguas diferentes, assim como o Espírito lhes concedia fazer pronunciação. Será que uma pessoa pode ficar cheio de outra pessoa? O que vocês acham? Se o Espírito Santo fosse uma pessoa, seria possível derramá-lo? Vamos ler Atos capítulo 10, o versículo 44 e o 45. Atos 10, 44 e 45. Enquanto Pedro ainda falava sobre esses assuntos, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que tinham vindo com Pedro, que eram dos circuncisos, ficaram pasmados, porque a dádiva gratuita do Espírito Santo estava sendo derramada também sobre pessoas das nações. Se o Espírito Santo fosse uma pessoa, seria possível derramá-lo? Não. João Batista descreveu outra forma a expressão ficar cheio de Espírito Santo em Mateus, o capítulo 3, o versículo 11. Mateus 3, 11. Mateus, capítulo 3, o versículo 11. Deixa eu achar aqui. Eu, da minha parte, batizo-vos com água, por causa do vosso arrependimento. Mas o que vem depois de mim é mais forte do que eu, não sendo eu nem apto para tirar-lhe as sandálias. Este vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Percebeu que João Batista disse que seria feito com o Espírito Santo? Ele falou sobre ser batizado com o Espírito Santo. Veja que ele também falou sobre ser batizado com fogo. É claro que o fogo não é uma pessoa. Você acha que esse versículo está dizendo que o Espírito Santo é uma pessoa? De acordo com os textos que lemos, o Espírito Santo não é uma pessoa. Agora, em que sentido o Espírito Santo é um ajudador? Porque em João capítulo 14, versículo 26, Jesus se referiu ao Espírito Santo como um ajudador.
Vamos ler esse texto junto. João, o capítulo 14 e o versículo 26. Diz o seguinte: mas o ajudador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar todas as coisas que eu vos disse. Alguns acham que esse texto parece apoiar a ideia de que o Espírito Santo é uma pessoa, alguém que nos ajuda e ensina. Mas vamos ler agora o que Jesus disse sobre a sabedoria em Lucas, o capítulo 7 e o versículo 35, para a gente entender o texto de João 14, 26. Lucas, o capítulo 7 e o versículo 35. Vamos ver o que Jesus disse sobre a sabedoria. Não obstante, a sabedoria é provada justa por todos os seus filhos. Não obstante, a sabedoria é provada justa por todos os seus filhos. Você diria que a sabedoria é uma pessoa? Que ela realmente tem filhos? É claro que não. Por quê? Porque é uma figura de linguagem. Não seria o caso de Jesus estar usando uma figura de linguagem? Aqui, Jesus queria dizer que a sabedoria é demonstrada por seus resultados. Muitas vezes, a Bíblia usa uma figura de linguagem chamada personificação, ou seja, falar de coisas sem vidas, como se estivessem vivas. Nós mesmos costumamos usar figuras de linguagem enquanto conversamos. Por exemplo, numa manhã ensolarada, é comum a gente dizer: abra a janela e deixe o sol entrar. Não é verdade? Eu mesmo já disse isso. Mas será que você queria dizer que o sol é uma pessoa e que você está convidando o sol a entrar na sua casa? É claro que não. Por quê? Porque é uma figura de linguagem. Então, quando Jesus falou do Espírito Santo como um ajudador ou um instrutor, será que ele não estava usando uma figura de linguagem? Sim. Isso concordaria com os textos que nós lemos sobre o Espírito Santo ser derramado e sobre pessoas serem batizadas com ele. A palavra grega traduzida por Espírito é pneuma, e em hebraico é ruá, que também transmite a ideia de poder invisível. Segundo o dicionário das palavras do Novo Testamento, a palavra pneuma denota primariamente o vento, também fôlego. Fôlego, daí especialmente o espírito, que igual ao vento é invisível, imaterial e poderoso. Fica claro, então, que o Espírito Santo não é uma pessoa. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus nos diz o que é o Espírito Santo. Vamos ler o que Jesus diz que é o Espírito Santo. Atos 1:8. Atos 1:8. Jesus disse o que é o Espírito Santo. Atos 1:8 vai dizer o seguinte: mas ao chegar sobre vós o Espírito Santo, recebereis poder e sereis testemunhas de mim, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até a parte mais distante da terra. Veja que Jesus relaciona o Espírito Santo com poder. Com base nos textos que já lemos, de onde você acha que vem esse poder? De Deus. Isso mesmo. O Espírito Santo é a mesma força que Deus usou para criar o universo. E a gente vai ver isso no segundo versículo da Bíblia, de Gênesis capítulo 1, versículo 2. E nós vamos ler nas 4 Bíblias que eu tenho aqui. Primeiro eu vou ler na Bíblia que eu estou aqui já, Gênesis 1, 2. A gente vai ler nessas 4 Bíblias. A gente vai notar uma diferença. Ora, a terra mostrava ser sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a superfície da água, de profundeza. Notem. E a força ativa de Deus movia-se por cima da superfície das águas.
Beleza. Gênesis 1:2 falou que a força ativa de Deus movia-se por cima da superfície das águas. Vamos ler outra Bíblia, outra tradução. Almeida. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Notem, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vamos ler mais uma. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Não havia ordem nem vida na terra, que era toda coberta por um mar profundo. A escuridão cobriu o mar. Notem, e o Espírito de Deus movia por cima da água. E por último, vamos ler mais uma. Gênesis 1:2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre o face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Agora nós vamos ler Lucas, o capítulo 11 e o versículo 13, para a gente continuar a linha de raciocínio. Lucas 11, 13. Lucas, o capítulo 11 e o versículo 13. Notaram lá que uma Bíblia falou força ativa e a outra espírito, que é comum traduzir, né? Lucas, capítulo 11 e o versículo 13. Portanto, se vós, embora iníquos, sabeis dar boa dádiva a vossos filhos, quanto mais o Pai no céu dará Espírito Santo aos que lhe pedirem. Se nosso Pai Celestial tem controle sobre o Espírito Santo, dando aos que lhe pedem, será que o Espírito Santo pode ser igual ao Pai? Não. E conforme João, capítulo 14, versículo 26, quando Jesus se referiu ao Espírito Santo como um ajudador ou um instrutor, ele estava usando uma figura de linguagem chamada personificação. Podemos pedir a Deus que use seu Espírito Santo para nos ajudar em momentos difíceis. Também podemos pedir que seu Espírito nos ajude a aprender a verdade sobre ele. É verdade que a Bíblia às vezes personaliza o Espírito Santo. Por exemplo, Isaías disse que certos rebeldes fizeram o Espírito Santo de Deus sentir-se magoado. Isaías 63:10. Paulo disse que ele pode ser contristado. Efésios 4:30. E diversos textos dizem que o Espírito Santo ensina, guia, fala e dá testemunho. Mas a Bíblia também personaliza outras coisas inanimadas. Entre essas estão a sabedoria, o discernimento, o pecado, a morte e a benignidade merecida. O próprio Jesus disse que a sabedoria é provada justa por todos os seus filhos ou por seus bons resultados. É evidente que a sabedoria não é uma pessoa que tem filhos literais. Da mesma forma, o Espírito Santo não é uma pessoa, só porque em alguns casos ele é personificado. Que conclusão razoável podemos tirar de tais declarações? Seguramente que o Espírito Santo não é uma pessoa. Como pode parte de uma pessoa ser tirada e dada a outra? Ademais, não há evidências alguma de que quando Jesus estava na terra, os judeus fiéis considerassem o Espírito Santo como pessoa igual ao Pai. Eles certamente não adoravam o Espírito Santo. Antes, sua adoração era dirigida só a Jeová, aquele a quem o próprio Jesus chamou de meu Pai e meu Deus. Nós vamos ler isso em João, o capítulo 20 e o versículo 27. João 20 e o versículo 17. Jesus disse-lhe: para de agarrar-te a mim, porque ainda não ascendi para junto do Pai, mas vai aos meus irmãos e dize-lhes: eu ascendo para junto de meu Pai e vosso Pai, e para meu Deus e vosso Deus. Viu? Jesus disse: meu Deus e vosso Deus. Jesus
orava frequentemente a Deus, a quem chamou de Pai, e também ensinou outros a fazer o mesmo. Numa oração com os apóstolos, poucas horas antes de morrer, ele pediu: Pai, veio a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Isto significa vida eterna, que absorva o conhecimento de ti, o único Deus verdadeiro, e daquele que enviaste, Jesus Cristo. Vamos ler esse texto? João 17, 1 e 3. Jesus falou estas coisas e, levando os olhos para o céu, disse: Pai, veio a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Segundo lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que, com respeito ao número inteiro dos que lhe deste, ele lhes dê vida eterna. Isto significa vida eterna, que absorvam conhecimento de ti, o único Deus verdadeiro, e daquele que enviaste, Jesus Cristo. Note que Jesus orou a alguém, a quem o chamou de o único Deus verdadeiro. Ao continuar orando, ele mostrou a posição superior de Deus. Ele disse: De modo agora, Pai, glorifica-me junto de ti com a glória que eu tive junto de ti antes de haver ao mundo. Visto que Jesus orou, pedindo para estar junto de Deus, como poderia Jesus ser ao mesmo tempo o único Deus verdadeiro? Vamos examinar essa questão. Jesus foi executado poucas horas depois dessa oração, mas ele não ficou morto por muito tempo, apenas da sexta à tarde ao domingo de manhã. Mateus capítulo 27, versículo 57 e ao Mateus capítulo 28, versículo 6. O apóstolo Pedro disse, vamos ler, Atos capítulo 2, o versículo 31 e 32. Atos 2, 31 e 32. Previu e falou a respeito da ressurreição do Cristo, que ele nem foi abandonado no Hades, nem viu a sua carne a corrupção. Notem, a este Jesus Deus ressuscitou, fato de que todos nós somos testemunhas. Segundo a Bíblia, os mortos não estão conscientes de absolutamente nada. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. O único Deus verdadeiro, Pai celestial de Jesus, ressuscitou o seu Filho. Então, poderia Jesus ter ressuscitado a si mesmo? Não. A este Deus ressuscitou, fato de que todos nós somos testemunhas. Agora, pouco tempo depois disso, depois que Jesus foi ressuscitado, o discípulo de Jesus, Estevão, foi morto por perseguidores religiosos. Quando estava para apedrejá-lo, ele recebeu uma visão. Vamos ver que visão que Estevão viu. Está em Atos, o capítulo 7 e o versículo 56. E disse: Eis que observo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Assim, Estevão viu Jesus, o Filho do Homem, na posição de apoiador de Deus no céu, à direita de Deus, assim como havia estado junto de Deus antes de vir à terra. O apóstolo João descreveu Jesus como subordinado a Deus. Ele disse que escreveu seu evangelho para que os leitores crescem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, não que ele é Deus. Está em João, o capítulo 20 e o versículo 31. João, o capítulo 20 e o versículo 31. Mas estes foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que por credes tenhais vida por meio do seu nome. Então João afirmou claramente que Cristo é o Filho de Deus. Agora, uma coisa interessante, que os trinitários, ou as pessoas que acreditam na Trindade, usam o texto de João, o capítulo 1 e o versículo 1, para provar a Trindade. É o único texto
o único texto não, é a maioria do texto que eles usam para tentar apoiar esse ensino falso da Trindade. É João 1, e a gente vai ler. João 1:1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Calma que eu vou explicar isso aqui. Primeiro vamos raciocinar. No princípio era a palavra, Jesus. Notem, a palavra estava, ou seja, duas pessoas estavam com Deus. Então, já matamos a charada. Estava com Deus. E a palavra era um Deus. O que eles questionam aqui? Eles questionam que tem um acrescentado nessa Bíblia. Mas o aqui está realmente acrescentado, porque ele está em colchete, ou seja, foi acrescentado. Mas, independente disso, o que isso quer dizer? Que no grego não existe artigo definido, um ou uma. E nessas Bíblias aqui, vou ler em uma dessas Bíblias só para vocês entenderem como que está escrito. João, capítulo 1 e o versículo 1. João 1:1. Diz assim, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. Notem, e o verbo era Deus. Então, nessa Bíblia aqui, não se usou o artigo definido um, porque realmente no grego não tem artigo definido, mas nessa usou. Mas antes de chegar nesse ponto do artigo definido, notem, gente, que aqui já está dizendo que estava com Deus, ou seja, duas pessoas, e ele era um Deus. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: tudo bem, eu concordo que no grego não existe artigo definido e que aqui foi acrescentado. Mas aqui está com colchete explicando por que foi acrescentado. Agora eu quero que me expliquem o relato de Atos, o capítulo 20, os versículos de 1 a 6. Se vocês puderem ler na Bíblia de vocês aí, que eu nem vou ler na minha. Eu vou ler numa outra aqui. Atos 28, e os versículos de 1 a 6. Presta atenção nesse relato aqui, que não existe artigo definido no grego. E havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Notem. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora ou cobra, fugindo do calor, lhe mordeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a bicha pendurada na mão, diziam: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas Paulo, sacudindo ele a bicha no fogo, não padeceu nenhum sinal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, notem, gente, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Mas no grego não existe o artigo indefinido um, mas aqui, para diferenciar Paulo, eles colocaram um Deus, e ainda colocou Deus em letra minúscula. Por que aqui eles colocaram o artigo indefinido um? Porque Paulo não era Deus, ele era um apóstolo. Por isso que aqui falou, dizia que ele era um Deus com artigo indefinido. É por isso que nessa Bíblia tem aqui o artigo indefinido um Deus, para diferenciar Jesus do Deus Todo-Poderoso. Notem que aqui falou estava com Deus, duas pessoas, e a palavra era um Deus. Sim, Jesus é um Deus, mas não o Deus Todo-Poderoso. E se vocês analisar o contexto de João 1, o versículo agora é o 18. Olha que interessante. Nenhum homem jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está na posição junto ao seio do Pai é quem o tem explicado. Esse texto deixou claro que nenhum homem jamais viu a Deus, mas todo mundo viu Jesus Cristo. Nenhum homem jamais viu a Deus. Notaram que interessante? Então, vocês prestem atenção. No relato de Atos, o capítulo 28, os versículos de 1 a 6, em todas as Bíblias, eles colocaram um artigo indefinido um, para separar Paulo, dizendo que, lógico, que Paulo não era Deus, diziam que ele era um Deus. Mas aí eles vêm aqui, olham um aqui no João 1 e diz que foi acrescentado. Pelo menos aqui está explicando. Agora, nas outras Bíblias, eu não vou ler em todas, mas está do mesmo jeito, não tem uma explicação sequer para isso. Entendeu?
Jesus é o Filho unigênito de Deus. O que isso quer dizer, gente? Filho unigênito de Deus. O apóstolo João disse aqui, João 3, o versículo 18. Quem nele exercer fé não há de ser julgado. Quem não exercer fé já foi julgado, porque não exerceu fé no nome do Filho unigênito de Deus. Jesus é o único da sua espécie, o único a quem o próprio Deus criou diretamente, sem a intermediação ou cooperação de qualquer criatura. Ele é o único a quem Deus, seu Pai, Jeová, usou para trazer à existência todas as outras criaturas. Ele é o primogênito e o principal dentre todos os outros anjos. Agora a gente vai ler Colossenses 1,15. Colossenses 1,15 vai falar que Jesus Cristo é o primogênito de toda a criação. E essa palavra primogênito significa primeiro a ser criado, primeiro filho. Colossenses capítulo 1 e o versículo 15. Notem. Ele é a imagem do Deus invisível. Aqui já diz que Jesus não é Deus, ele é a imagem do Deus invisível. Agora notem, o primogênito de toda a criação. Esse texto nos ensina duas coisas. Primeiro, primogênito, primeiro a ser gerado, o primeiro de toda a criação, o primeiro ser espiritual que Jeová criou. E depois, no comecinho do versículo, ainda diz que ele é a imagem de Deus. O que significa isso, a imagem de Deus? Porque muitos trinitários também ficam apanhando um texto onde lá fala assim, que Jesus, acho que foi Filipe ou Bartolomeu que perguntou, quem é Deus? Aí Jesus pegou e falou assim, há tanto tempo comigo, mas nunca me viu? Quem tem visto a mim, também tem visto o Pai. Aí eles olham isso e falam que Jesus é Deus ou faz parte de uma trindade. Eu não sei onde está esse relato e não vai dar muito tempo para ler. Mas aqui diz que ele é a imagem de Deus. O que isso quer dizer? Isso significa que Jesus refletia Deus perfeitamente. É por isso que Jesus podia dizer que quem tem visto ele, tem visto o Pai. Porque se Jeová tivesse descido aqui para a terra, Jeová teria feito a mesma coisa que Jesus. É isso que Jesus estava querendo dizer para aqueles apóstolos naquele momento. Então, não existe na Bíblia nenhum apoio, nenhuma, desde o começo ao fim, à trindade, ao dogma da trindade. Além do mais, Mateus, capítulo 7, versículos 28 e 29, até mesmo os próprios demônios reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Leia esse texto. Os demônios reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 22, fala que Maria ia conceber à luz a um filho, e devia dar o nome de Jesus, e ele seria chamado Filho do Altíssimo, e não Deus. E Salmos 83, 18 diz que Jeová é o Altíssimo, ou seja, Jesus é o Filho de Jeová. Então, conforme reconhece os trinitários, nem a palavra trindade, nem a declaração do dogma da trindade se encontram na Bíblia. Então, gente, depois desse vídeo, do meu primeiro vídeo, espero que vocês tenham visto, prestado atenção e lido os textos, os versículos. A trindade não é um ensino da Bíblia. Qualquer outro meio de corromper o que a Bíblia diz é uma deturpação da verdade a respeito deste assunto. Por isso eu fico aqui e até a próxima.